Na aula de hoje nós vamos falar sobre orçamento. Orçamento na criação de anúncios do Facebook. O Facebook ele permite você criar ou definir, orçamento de duas formas diferentes, a nível de campanha e a nível de conjunto de anúncios. E eu vou mostrar para você hoje como que você vai configurar das duas formas, tanto a nível de campanha quanto a nível de conjunto de anúncios. Então vamos para a prática. Eu vou criar aqui uma nova campanha. Vou criar uma campanha de tráfego agora. Vou clicar em continuar. Se você quiser criar um orçamento a nível de campanha, quando você está criando a sua campanha, na parte inferior, você tem aqui orçamento de campanha Advantage e está desativado. Você ativa para ativar o orçamento a nível de campanha. E aqui você tem a opção de orçamento diário e orçamento total. Quando você seleciona o orçamento total, é o orçamento total que você quer gastar em um determinado período. Então, por exemplo, se eu quero gastar em 2 dias ou em uma semana R$700, eu vou colocar aqui orçamento total R$700. Se eu quero, por exemplo, definir o orçamento diário, eu vou colocar aqui o orçamento diário a título de campanha. Então vamos supor que eu quero gastar R$100 por dia nessa campanha. Basta eu inserir aqui R$100 na campanha. E esse orçamento vai ser dividido entre os conjuntos de anúncios que você tiver nessa campanha. Então vamos supor aqui, se eu colocar, por exemplo, vamos ver o mínimo, o valor mínimo que se permite hoje. Por quê? O valor mínimo que o Facebook permite é baseado no dólar. E isso vai depender do valor do dólar do dia. Então, por exemplo, ele está falando, seu orçamento está muito baixo, aumente o valor para continuar. Aqui ele está falando, em alguns dias, seu orçamento está muito baixo, aumente o orçamento para continuar. Ele normalmente dá o valor mínimo. Nesse caso aqui, ele não está me dando o valor mínimo. R$4,50, deve ser em torno de R$5. Não, mas ele está aceitando, não, é R$5. Isso vai depender do dólar. O dólar hoje eu acho que está 5 e pouquinho. Vamos colocar 5. Com R$5, aceitou. Com R$5 eu posso veicular essa campanha e todos os conjuntos de anúncio que eu tenho dentro dessa campanha. Então esse daqui é o orçamento a nível de campanha, também conhecido como CBO. Agora aqui em mais configurações eu posso fazer a programação também do anúncio, caso eu esteja usando o orçamento total. Eu posso fazer a configuração, como eu já mostrei em aulas anteriores, como que se faz a programação diária. Nesse caso, a programação vai aparecer quando eu for para o meu conjunto de anúncios. Bom, então essa foi o orçamento a nível de campanha. Em uma outra aula, eu vou explicar com mais detalhes quando deve ser melhor usar a nível de campanha, CBO, ou quando utilizar a nível de conjunto de anúncios, que é o ABO, tá? Então eu vou fechar aqui agora, eu vou desativar isso e vamos para o conjunto de anúncios para te mostrar como que você configura no conjunto de anúncios. Normalmente, em campanha, ele vem desativado por padrão, vem ativado apenas do conjunto de anúncios. Então eu vou avançar. E aqui no conjunto de anúncios, tem a parte de orçamento e programação. Então isso aqui é o que vem por padrão, ele vem por padrão ABO. E de novo, numa próxima aula eu vou explicar o que é ABO direitinho, o que é CBO e quais são as melhores estratégias para ABO e para CBO. Então aqui é a mesma coisa. Eu seleciono o orçamento diário ou orçamento total e defino qual o valor que eu quero gastar durante todo um período ou durante o dia. Quanto que eu quero gastar por dia ou quanto que eu quero gastar num período específico
de tempo. Lembrando que você só consegue fazer a programação de dias e horários quando você seleciona orçamento total. Com orçamento diário, você não consegue fazer essa programação. Certo, mas Virgílio, qual que é o melhor orçamento, né? Qual que é o orçamento ideal para quem está começando num conjunto de anúncios? Bom, a resposta está aqui. R$5, ou o mínimo que o Facebook permitir. Se for R$4,50, R$4,89. Ele está falando, ó, o mínimo para mim começar a anunciar hoje é R$4,89. Então vamos lá, R$4,89. Vamos colocar R$4,91. R$4,91. Então esse é o valor ideal para você começar a anunciar. Mas Virgílio, isso é muito pouco. Como que eu vou fazer? Isso não dá para fazer nada. Bom, é realmente um orçamento baixo, mas o que acontece? Se você não consegue ter resultado com orçamento baixo, você talvez também não vai ter resultado com um orçamento alto. Se você está começando agora, é super importante você fazer testes. E quando você está fazendo testes, você teoricamente quer gastar o mínimo possível para ter o máximo de entendimento possível a respeito do resultado que você pode ter ou não com aquele criativo, né? Ou com aquele público específico. Então, a gente sempre recomenda usar o menor orçamento possível, principalmente se você tiver um orçamento limitado e assim por diante. Porque usar R$4,91 por dia e usar R$100 por dia não muda basicamente nada. A única coisa que muda é a quantidade de dados que a pessoa vai ter mais rápido. Porque quando você está fazendo um anúncio, você está, na verdade, comprando dados. Hein? Porque quando você está fazendo um anúncio, vamos supor, quando você vai analisar as métricas, né? Você está entendendo qual público está comprando mais, qual região está comprando mais. Então você está o quê? Na verdade, coletando dados para poder escalar. Né? Porque quando você for escalar, você já tem essas informações. Você sabe a região que compra mais, o público que compra mais, você já tem mais detalhes. Você já passou do momento de teste. Aí você pode escalar. Mas mesmo em escala, só para você ter uma ideia, às vezes, por exemplo, a escala pode ser o quê? Uma escala de, sei lá, R$17 por dia. Sabe? Só que você multiplica isso, você cria o quê? 10, 15, 50 conjuntos de anúncio com um orçamento de 17 ou de 9, entendeu? Porque tem outra coisa. No Facebook, assim, quanto maior o seu orçamento, maior tende a ser o custo de aquisição. É muito comum, por exemplo, você tá aqui com um orçamento super baixo, de 6, por exemplo, um orçamento de 6 e pouquinho, e você ter conversão baixa, entendeu? No valor baixo. Por exemplo, você gastou, sei lá, R$10 para fazer uma venda, você gastou, sei lá, R$15 para fazer uma venda, aí você fala assim, eu vou aumentar então o meu orçamento diário para me aumentar, né, as minhas vendas. Aí você aumenta de 6, você aumenta para, sei lá, 50. Aí você começa a perceber que as suas vendas agora já não é tão mais baratas. Agora você está fazendo venda gastando 20, gastando 30. Então é muito interessante que, às vezes, quando a gente aumenta o valor do orçamento, aumenta também o custo de venda, o custo de aquisição, né, que é o custo por venda. Então é muito interessante, é até difícil de explicar porque não tem muita lógica, mas é assim que funciona com o Facebook. Então, muitas das vezes, vale mais a pena você ter vários conjuntos de anúncio com um orçamento baixo do que um conjunto de anúncio com um orçamento muito alto. A gente também trabalha escala a título de orçamento diário, mas a gente gosta de fazer escala principalmente duplicando, né, e multiplicando o número de conjuntos de anúncios. Mas nós vamos chegar nisso em aulas futuras. Bom, essa aula então foi explicando aqui o básico a respeito de orçamento. Em aulas futuras nós vamos avançar nesse processo e você vai entender com mais clareza
como que funciona de fato na prática, principalmente a parte de escala de anúncios. Mas então essa é a parte de orçamento. É aqui que você define o seu orçamento, se vai ser orçamento diário, se vai ser orçamento total, se vai ser orçamento a nível de conjunto de anúncios ou se vai ser um orçamento a nível de campanha. Bom, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe abaixo o seu comentário. Também publique lá na nossa comunidade privada. E é isso, nos vemos na próxima.